E estamos de volta. E aí, galera, olha só. Agora a gente vai falar sobre mercantilismo. Essa matéria aqui ela tem relação com a matéria que a gente viu anteriormente, que é a expansão marítima, perfeito? E o mercantilismo ele tá ligado diretamente a essa questão da expansão marítima. Lembra quando eu falei para você que a gente tinha que lembrar principalmente as consequências da expansão marítima? Então, a formação da nossa noção de economia, por exemplo, vai ser um dos desdobramentos da expansão marítima. É claro que outras questões também serão colocadas ali, como a própria ascensão da burguesia, mas a gente vai estar falando de práticas mercantis, ou seja, práticas essas que vão falar da acumulação de riquezas. Tanto é que eu coloquei para você aqui, ó, acumulação primitiva. Algumas pessoas vão dizer que é a acumulação primitiva de capital. Lembrando que a gente ainda não pode falar de um capitalismo nesse momento. O capitalismo ele ainda não está desenvolvido. A gente pode dizer então que é um embrião do capitalismo, perfeito? Então, olha só, as características do mercantilismo é o seguinte, é uma ideologia adotada pelos estados modernos, ou seja, a gente está falando aqui da modernidade. E ela é uma ideologia que normalmente a gente vai falar da questão econômica, mas a gente tem que lembrar também que ela é uma questão política. Como não ser, afinal? Já que a gente falou, ó, anteriormente, lembra aí quando eu falei para você que a gente vai ter uma aliança, do rei com a burguesia? Se é uma aliança do rei com a burguesia, pessoal, então eu estou falando de uma questão política, de governo. Para poder governar, o rei precisa se aliar. Então as ideias mercantilistas, elas também são ideais, elas são ideologias também políticas. E aí a gente está falando de medidas econômicas para o fortalecimento do Estado. Se você não entendeu isso, eu vou te explicar. O Estado, ele só funciona se a gente tiver dinheiro girando nele, ou seja, se tiver riquezas. Quando a gente vai falar da formação de um Estado moderno, para a gente ter as instituições, para a gente ter os funcionários públicos, para a gente ter as atuações de governo, a gente precisa ter dinheiro em caixa. Para isso, a gente tem que acumular dinheiro de alguma forma. O Estado em si não vai produzir essa riqueza. Quem vai produzir essa riqueza? Os burgueses, os comerciantes, que vão repassar essa riqueza através do pagamento de impostos. Por isso que essas medidas de mercantilismo, nesse momento, são cruciais para o fortalecimento do Estado, ou seja, para o fortalecimento da figura régia. E aí a gente fala de algumas práticas mercantilistas. Eu vou ter o metalismo, que o próprio nome já te dá aí ó, o spoiler, que é a acumulação de metal. Se você não lembra o que são metais, é ouro, prata, cobre, certo? A gente vai ver isso aqui principalmente quando a gente for estudar a colonização das Américas, A gente vai ter também uma outra prática que é a balança comercial favorável. Galera, balança comercial favorável ligada principalmente ao quê? Supostamente nós deveríamos exportar mais e importar menos. Faz sentido para você? Supostamente, se você estiver exportando mais, então você está ganhando mais dinheiro. Se você está importando menos, então você também está ganhando mais dinheiro porque você está exportando mais. Beleza? A ideia é muito boa, só que na prática a gente precisa pensar um pouquinho. Imagina se eu estou exportando mais, vamos dar um exemplo aí de... Beleza, se eu estou exportando mais canetas... Beleza? Eu tenho uma exportação de canetas aí gigantesca ao longo do ano, E eu tô importando mais carros. Amigão, a minha balança ela vai ficar favorável? Dificilmente ela vai ficar favorável, porque afinal o custo das canetas é muito menor do que o custo dos carros, certo? Então essa ideia de exportar mais e importar menos, a gente hoje em dia já reflete isso, já olha com outros olhos. Mas aqui nesse momento, nesse primeiro momento, e aí a gente tem que lembrar que nós estamos vivendo, no momento do absolutismo aqui do Estado moderno. A gente está falando ainda de manufaturas, de mercadorias manufaturadas, é um início ali de uma indústria. Então, realmente, essa ideia de exportar mais faz um pouco mais de sentido aqui, perfeito? Então, vamos lá. A gente vai estar falando, então, da balança comercial favorável, a gente vai estar falando do protecionismo. Normalmente, esse protecionismo, galera, ele é o protecionismo, alfandegário. O que é o protecionismo alfandegário? É você aumentar os impostos em cima dos produtos importados, correto? Para que eles não fiquem tão atraentes para o consumidor interno. Também a gente pode dizer que está ligado a essa questão também da balança comercial favorável aí, E, ou seja, esse protecionismo, pessoal, é a ideia para você fortalecer o mercado interno. Quanto maior o imposto do produto importado, mais
vai ser a procura pelo produto nacional, supostamente. Lembrando, mais uma vez, que a gente está falando aqui de um início, né, desse comércio, de um início desse movimento de industrialização. Então, são materiais normalmente manufaturados, são materiais que muitas das vezes, né, precisam realmente de um consumo interno alto antes da gente começar a pensar numa exportação. Hoje em dia, a gente já vai olhar isso de uma outra forma, tá? O protecionismo alfandegário, então, aqui é uma forma da gente garantir que a gente vai conseguir criar um mercado interno, tanto produtor quanto consumidor. A outra prática mercantilista que a gente vai ter é o colonialismo. Essa você já conhece muito bem. Colonialismo vem de colônia. Ótimo. Ou seja, não existe forma mais fácil de você enriquecer senão de pegar matéria-prima e principalmente explorar a mão de obra de outros países de forma bem mais barata do que se fosse dentro do seu país. Toda destruição, toda poluição, todos os problemas ficam nesse outro país. Então a gente vai colonizar outras nações, outros países e explorá-los. Camila, mas eu já ouvi dizer que tinha colônia de exploração e colônia de povoamento. Beleza, segura isso daí que a gente vai falar mais lá na frente sobre esse tipo de colonização quando a gente entrar na próxima matéria, que é a colonização das Américas, certo? E o monopólio, também uma característica dessas práticas mercantilistas. Eu botei a setinha aqui pra você porque normalmente o monopólio também tá ligado a essa ideia do colonialismo. Se você parar pra pensar, a colônia só pode comercializar com quem? Perfeito, com a sua metrópole. Se você só pode comercializar com a sua metrópole, a metrópole detém o monopólio do comércio dentro da colônia. Então olha só como é que são essas práticas mercantilistas. E aí, ó, vem os tipos de mercantilismo. Pessoal, uma coisa que é importante quando a gente for falar de mercantilismo é entender que cada país tem o seu tipo, né, de mercantilismo, ou seja, cada país vai aplicar essas práticas da sua forma, da melhor forma, a que for mais conveniente. E aí a gente tem que analisar uma série de processos. O processo de formação dos estados, o processo, né, das relações políticas, a gente também tem que muitas das vezes olhar para a questão geográfica, né? Então eu coloquei aqui, ó, alguns tipos que são os mais famosos, que são recorrentes, né? Já caíram muito nos concursos ou ainda continuam caindo. Um dos tipos que a gente vai ter, por exemplo, muito comum na França, é o que a gente vai chamar de colbertismo, beleza? O ministro das Finanças francês, Colbert, vai estipular uma fórmula de protecionismo alfandegário na França, tá? Então esse protecionismo alfandegário na França ganha o nome de colbertismo, ok? O bulionismo, pessoal, vai estar ligado à prática de acumulação de metais, correto? Então vai ser, ó, acumulação de metais. E normalmente quem vai praticar a questão do bulionismo é a Espanha, o que não quer dizer que outros países também não venham a praticar. Ok? Então a gente vai ter o colbertismo, o bulionismo, que é essa espécie de acumulação de metal, perfeito? E vamos ter o comercialismo ou industrialismo, que vai ser mais comum na Inglaterra, tá? Enquanto o colbertismo vai se preocupar, por exemplo, né, na formação de um comércio que preza pela qualidade ao invés de quantidade, e aí por isso você vai ter uma taxa de impostos muito grande, encargos muito grandes. Não é à toa que a França vai se especializar como um mercado de luxo, acaba virando a referência até hoje, né, quando a gente fala de capital da moda, né, Paris Fashion Week, ou seja, a França ela acaba ganhando essa referência, né, essa característica já aqui, ó, desde do processo de formação do Estado, né? E aí a gente vai ter esse colbertismo prezando então pela qualidade ao invés de quantidade. Em contrapartida, a Inglaterra, com seu processo industrial, vai prezar o quê? A quantidade. Não é à toa que a Inglaterra vai se especializar na industrialização, e a gente vai falar muito de revolução industrial, tendo a Inglaterra como berço desse processo, tá? E aí, olha só, do outro lado, a gente vai ter a França. Então, de um lado, eu tenho a quantidade, do outro lado, eu tenho a qualidade, o que não significa que os produtos ingleses sejam ruins, mas a França vai prezar por um outro tipo de qualidade. Mas tudo bem, isso não é importante a gente saber nos detalhes, mas sim saber que existiam os tipos e como é que eles foram aplicados nesses países. E aí, ó, o nosso OBS, para a gente poder finalizar, que é para você lembrar
que o mercantilismo ele é política e economia, ou seja, os estados vão fazer investimentos. Como é que vão ser esses investimentos? Ora, na criação de impostos, na criação de leis, até mesmo criação de empresas, e a gente vai criar também, por exemplo, companhias de comércio. Bom, você já conhece algumas companhias de comércio. Aqui, por exemplo, que a gente vai ter, né, no Brasil, que vai ser muito famoso, é o IC, né, que é a companhia holandesa que vai ali, ó, financiar para que a gente tenha a invasão do Nordeste açucareiro, perfeito? E aí, o nosso esqueminha para você entender como é que isso aqui é política e também economia junto. A burguesia, por exemplo, ela vai financiar o Estado através dos impostos, perfeito? O Estado vai conseguir na nobreza o apoio. Mas apoio, galera, não vem de graça. De que forma que o Estado consegue esse apoio? Perfeito, com os privilégios. Pessoal, lembra, nobre não trabalha, então ele tem que conseguir a riqueza dele de alguma forma. Normalmente é através desses privilégios, não pagar impostos, dependendo do tipo de nobre, né, se ele for muito próximo ali, né, da corte, ele vai receber dinheiro esse proveniente dos impostos pagos aí pela população, certo? O Estado, por sua vez, vai investir, né, em medidas mercantilistas, e aí olha aqui as nossas medidas mercantilistas, ó, vai investir nisso, e o mercantilismo vai dar o retorno para a burguesia, que é o lucro. E aí observa como é que a gente vai fazendo isso. Lembrando, pessoal, que a prática mercantilista, ela é chamada de acumulação primitiva, porque nesse primeiro momento, quando a gente vai começar a implementá-las e até mesmo, né, discutir sobre essa proposta ideológica, a gente não está pensando em criar capital para reinvestir e gerar mais capital, mas sim acumulá-lo. Por isso que a gente chama de acumulação primitiva de capital, ok? Bom, pessoal, a gente encerra por aqui. Valeu, até a próxima!